Hoje nós vamos dar início a mais uma conferência regional de Rondônia Acre 2023. Os irmãos vão acessando a nossa live e já vão compartilhando para que todos os nossos irmãos da Igreja Evangélica Apostólica possam ter a oportunidade de assistir um culto tão maravilhoso nesses dias aqui em Porto Velho. Compartilhe, meus irmãos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora a nossa escola bíblica dominical, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos irmãos que ainda estão dentro do colégio, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Nós desejamos um bom dia a todos. E nós vamos para mais um dia da programação da 24ª Conferência Regional Rondônia Acre 2023. E hoje será um dia cheio de bênçãos, pois vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. O tema da nossa conferência, 24ª Conferência Regional de Rondônia Acre 2023, da Igreja Evangélica Apostólica, o tema é Ele Vem. Peço para os irmãos se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura desse texto, desse versículo, nessa manhã, porque nós temos aqui um estudo muito maravilhoso, creio eu, através do presidente nacional da Igreja Evangélica Apostólica. Creio que o Senhor já colocou no coração dele algo grandioso para a Igreja do Senhor nesse domingo. Nós temos o costume de dizer que o domingo é o primeiro dia da semana, e eu creio que ele tem um estudo maravilhoso para passar para a igreja nesse dia, amém? Amém. Todos os irmãos já conhecedores do texto, que diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos repetir, querido irmão. Os irmãos já tomaram café, já estão sorrindo, alegres na presença do Senhor. Eu quero convidar os irmãos de novo a repetir esse versículo. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Irmão, levanta sua mão direita. Nós vamos apresentar nossas vidas nessa manhã em oração. Aqui nas primeiras horas, o pastor Divino fez um trabalho maravilhoso aqui sobre o culto de oração que nós tivemos. Foi maravilhoso, querido irmão. Eu me emocionei tanto porque aquela palavra falou ao meu coração. E eu convido os irmãos a levantar sua mão direita, a mão da vitória, colocar no seu coração, e nós vamos orar ao Senhor, apresentar nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, pelo fôlego de vida nessa manhã, por nos dar o ar para respirar, por nos dar o dia para contemplar, meu Pai. Eu creio que o Senhor está preparando os minutos, as horas, tudo que está acontecendo nesse dia, meu Pai. O Senhor já escreveu na sua história, meu Pai, para a vida de cada um de nós. Pai, fala com a tua igreja através do ensino dessa manhã. Abençoe, meu Pai, o professor, o presidente, meu Pai, o ministro do Evangelho, para ensinar a boa palavra, ou a boa doutrina, meu Pai, aos nossos corações. E também, Senhor, eu lhe peço que o Senhor abra os olhos, os ouvidos, o coração do seu filho, meu Pai, porque toda palavra pregada, toda palavra ensinada, meu Pai, ela tem um efeito, porque o Senhor leva no coração de todos aqueles que precisam ouvir uma palavra. Usa, meu Pai, as oportunidades, o louvor, tudo que vai ser feito aqui, meu Pai, apresentamos diante da tua presença. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, igreja. Amém, meus irmãos. Amém, conferência. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos encher esse dia com louvor e adoração. Amém? No nome do nosso Senhor Jesus, o grupo de louvor da conferência está com a oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quando se morre e me vê ao povo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e a mim eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com
Me renderei.
A Ele pertence a honra e a glória, amém? Soberano e eterno Deus, nós entregamos a Ti, meu Pai, nesta manhã de domingo, o nosso louvor, a nossa adoração. Que ela suba ao céu, Jesus querido, de uma tal maneira que, Senhor, meu Pai, nesta manhã, venha derramar a Tua graça sem medida, as Tuas bênçãos celestiais sobre cada um de nós neste lugar. Deus de poder e Deus de glória, é para adorar, é para engrandecer o Teu nome, que nós estamos aqui hoje, aleluia, por ocasião desta conferência, Senhor. Nós subimos a este lugar com um firme propósito, aleluia, adorar e bendizer o Teu nome, aprendendo em Ti, Jesus querido, e caminhar, meu Deus, contigo todos os dias de nossas vidas. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, em Teu nome, Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluias. Impossível não sentir a presença do nosso Senhor Jesus através de cada louvor aqui entoado. Glória a Deus. Convidando agora nesse momento nosso pastor Jonas Cerqueira Pinto, que estará orando pelo nosso presidente nacional da Igreja Evangélica Apostólica, pastor Marcena, que lá ministrar o estudo de hoje, o ensino pela manhã. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te apresento, Senhor, o Teu servo, pastor Marcena, que vai trazer a Tua palavra a nós que estamos aqui, Senhor. Eu peço a unção do Espírito Santo. Derrama bênção sem medida sobre ele. Senhor, que ele possa ser um canal de bênção para muitos aqui, para todos nós. Derrama na Tua graça, no Teu poder sobre ele, Senhor, e que ele possa fazer a Tua obra, Senhor, como ele vem fazendo. Deus Todo-Poderoso, dá-lhe sabedoria e conhecimento para fazer, Senhor, esse ministério que ele assumiu como presidente, meu Deus, que ele possa ser levado às alturas contigo, Senhor, e que a Tua igreja seja obediente, santa e pura. Abençoa o Teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. A paz, a graça do nosso Deus esteja com todos nós nessa manhã. Louvor abençoado, Louvor ungido. Nós agradecemos a Deus por esse grupo abençoado, que eu sei que antes de cantar se consagraram. Podem sentar, irmãos. Nós já estávamos em oração. Eu acredito que a oração feita na entrega do louvor já faz com que o Senhor contemple esse lugar e pelo seu Espírito dirija tudo que vai acontecer aqui nessa manhã. Amém. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu costumo dizer, ela penetra até a divisão da alma e do Espírito, além de outras coisas. Então que o Senhor nessa manhã, pela sua palavra, olha para Deus e para a sua palavra. Amém. Na minha oração que faço em espírito nessa manhã, o que eu peço é que eu não seja o obstáculo para que a palavra de Deus tenha livre curso no coração de vocês. Amém. Que eu, como uma pessoa humana,
posso ser o obstáculo para que a palavra viva alcance o seu coração. Mas o que me conforta é que o Espírito de Deus que está neste lugar, porque como o pastor Márcio estava citando aqui durante o louvor, ontem e hoje, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui. Durante o louvor a gente se alegra, nosso coração é movido de unção e emoção, mas quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, eu gostaria que você guardasse a sua emoção para outros momentos, porque a presença de Deus aqui não exige que você chore, que você sinta ou que você perceba. Isso não depende do que você sente, porque durante o estudo bíblico é possível que a gente não sinta muita motivação para chorar, é possível que a gente não sinta muita alegria, porque a palavra ela vem para fazer o que lhe apraz. Amém? A palavra de Deus tem esse propósito. E a doutrina é o principal. A palavra de Deus precisa ter prioridade nos nossos cultos, na nossa vida, porque é por ela que nós vamos ser aperfeiçoados. A regeneração da nossa vida, ela só vai se concretizar pelo poder da palavra. Essa obra de regeneração só vai acontecer se a palavra tiver lugar em nossas vidas. Amém? Então eu quero agradecer a recepção que temos tido aqui nessa cidade, com essa equipe abençoada do pastor Delson, os organizadores da conferência. Tudo tem sido uma bênção, a acolhida desde o momento que chegamos até agora, e eu quero de coração, expressar essa gratidão aqui aos irmãos. Mas sem nos demorar mais, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Costumeiramente, em nossas conferências, o bispo tem ministrado sobre a doutrina ou as doutrinas fundamentais da nossa igreja: unicidade e batismo em nome de Jesus. Hoje eu não vou fugir muito do tema, mas não vou falar sobre batismo. Eu quero expor para vocês uma escritura aqui do Evangelho de João, capítulo 1, para que nós pensemos a respeito de Deus, da pessoa de Deus, do que Ele representa para nós. Então vou ler com você João 1, do verso 18 até o verso 34. Como será uma leitura longa, eu vou ler um verso e nós vamos nos sentar e continuar a leitura. Amém? Vamos ler o verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. Preste muita atenção que a palavra diz. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. O Senhor nos abençoe e faça com que a sua palavra alcance o nosso coração. Pode sentar. Continua a Escritura Sagrada dizendo: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Eu quero pedir que você preste muita atenção a essas perguntas. Sacerdotes e levitas perguntaram: quem és tu? E confessou, diz a Bíblia, e não negou, confessou o seguinte: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Disse: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? O que dizes tu de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta?
João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto ou manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que ele me mandou a batizar com água, disse-me: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Irmãos, essa escritura nos fala muitas coisas. Se nós fôssemos pensar só no primeiro verso que nós lemos de pé, que diz: Deus nunca foi visto por alguém ou por ninguém, já daria para nós gastarmos um pouco de tempo. Mas como é que Deus nunca foi visto por ninguém? E a gente vê lá em Êxodo, capítulo 33, verso 11, Deus dizer que falava com Moisés face a face. Eu não quero trazer nada novo, eu quero que você me acompanhe, porque não são os meus pensamentos que te falam, a escritura que você leu é o que tem que falar. Eu vou ser só o guia de alguns pensamentos. Você deixa que a palavra flui, que o Espírito Santo ministre em teu coração pela palavra. Amém? Porque eu não vou fazer muito esforço e você precisa acompanhar o meu pensamento. Então, como é que Deus nunca foi visto e falava face a face? A gente não vai gastar muito tempo com isso. Quando Isaías, no capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz assim: no dia em que morreu o rei Uzias, a fala de Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Como a gente explica que Deus nunca foi visto? Mas essa é uma parte que eu sei que já tem achado espaço no seu coração, porque são teofanias. E o que João relata aqui no Evangelho é que a teofania perfeita, a visão de Deus sendo revelado aos homens de maneira plena, ela não tinha acontecido até que Jesus o fizesse. Então o texto começa dizendo que Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito o revelou. Deus nunca foi contemplado no Velho Testamento, nunca foi visto a não ser por teofanias, mas o Filho unigênito revelou Deus de maneira plena, de maneira completa. Lá em Hebreus capítulo 1, o verso 3 diz que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. O texto de Hebreus começa de forma muito bonita, ao meu ver. Começa dizendo assim: no princípio, ou antigamente, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nos últimos dias tem falado pelo Filho. Lembra que isso está escrito? Eu não estou lendo porque eu sei que crente unicista é acostumado com Bíblia. Então muitas coisas eu vou lendo porque está escrito aqui, deve estar escrito aí também no coração de vocês. Tá certo? O Filho é o meio pelo qual Deus fala à igreja nesse tempo. Aquele texto lá, nos últimos dias Deus fala pelo Filho, tem uma curiosidade, só para você registrar aí na sua mente, que ultrapassa falar como mensageiro. Quando a Bíblia diz que antigamente ele falava aos pais pelos profetas, aquela fala no texto grego que foi traduzido para a nossa língua, dos profetas, era uma fala de mensageiro. Mas quando diz que nos últimos dias ele fala pelo Filho, ali é outra palavra grega.
Não é a mesma palavra que quando os profetas eram enviados para levar uma mensagem. Aquele texto diz que ele falava diretamente. Então, quando Jesus é o canal de comunicação de Deus, e eu falo Jesus como o homem, o Filho do homem, é como Deus estivesse falando diretamente conosco. Amém. Por isso que Jesus é chamado de Emanuel, porque Emanuel é Deus conosco. Jesus, então, não é um mensageiro de Deus. Jesus é Deus falando aos homens. Você entende isso? Jesus é Deus falando aos homens. E essas curiosidades do texto no qual a língua no qual o texto foi escrito, para nós é maravilhoso, porque essas curiosidades parecem não dizer muito para quem crê em Jesus como segunda pessoa da divindade. Para nós é bom conhecer isso, porque a gente entende o porquê que o texto está lá com uma palavra diferente. Porque quando Jesus fala, Deus fala. Amém? Então Jesus é Deus falando. Eu acho que Colossenses capítulo 2, é Colossenses ou Filipenses? Eu vou arriscar dizer que é Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz: nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Ora, se nele habita toda a plenitude da divindade, tudo que é de Deus está presente no corpo de Jesus. A gente está falando de um período histórico de Jesus revelando Deus na carne. Vocês ainda estão comigo nisso? Deus foi revelado aos homens através da pessoa humana de Jesus Cristo. A partir daí a gente faz algumas perguntas. Nós cremos no Filho de Deus, porque algumas pessoas dizem que os crentes unicistas são os crentes do só Jesus, e eles não creem no Pai. Outros dizem que nós não cremos que Jesus é o Filho de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: nós cremos que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê diz amém? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. O que nós não cremos é que Jesus seja Deus Filho. Então a gente precisa deixar isso bem claro, que a gente não acredita que Jesus seja Deus Filho, porque Deus não é gerado, Deus não é criado, e Jesus não foi criado com relação à sua divindade. Ele é Deus pleno, eterno e poderoso. Ele, como filho, ele revelou a face do eterno Deus que criou todas as coisas. João capítulo 1, verso 10 diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu. Tem algum desses aqui? Louvado seja Deus. Essa é a parte inicial, né? Que a gente precisa carregar para conhecer agora esse discurso que aconteceu entre João e esses sacerdotes e levitas, que eu acho que vai ocupar um pouco mais do tempo do nosso estudo. Como não terá consagração dos obreiros agora pela manhã, eu pedi ao pastor Delcio aí um pouco de tempo, mas sem cansar a igreja, mas para caminhar nesse pensamento aqui, até os irmãos cansarem. Quando eu vi que os irmãos estão começando a cochilar e bocejar, eu libero os irmãos, tá certo? Começar o cansaço aparecer. Ou então o pastor Delcio sinaliza: pastor, chega, aí para também, viu, pastor Delcio? Fica à vontade. Mas eu queria caminhar com você nessa situação agora. Depois do verso 18, o verso 19 começa a narrar o que a Bíblia chama de testemunho de João. Testemunho de João era um diálogo entre homens que foram enviados para questionar João por uma razão. O que João fazia mostrava que, não o evangelista, mas o Batista, mostrava que ele era alguém diferente da maioria das pessoas da sua época. Por isso ele despertou o interesse, ele aguçou a preocupação dos líderes de Israel daquela época.
Despertou a tal ponto que eles resolveram enviar mensageiros até João para perguntar a João alguma coisa a respeito dele, porque quem ele era, o que ele fazia, como ele se movia, a vida dele, como a vida dele influenciava as pessoas, preocupava a liderança dos judeus. Então eles enviaram para o deserto pessoas para perguntar a ele. A pergunta era: quem és tu? Qual foi a resposta de João para essa pergunta? Qual seria a resposta lógica para a pergunta: quem és tu? Se eu perguntar ao pastor Márcio: quem és tu? O que é que você vai dizer? Sou o pastor Márcio. Perguntar ao pastor Delcio: quem és tu? A resposta seria: sou o pastor Delcio. Mas a resposta que João dá é uma resposta evasiva, ou seja, ele começa a dizer quem ele não é. Ele não vai dizer quem ele é. Porque a resposta seria: quem és tu? Sou João Batista. Alguma coisa que vocês queiram perguntar para mim? Mas a resposta dele foi: eu não sou o Cristo. Porque era essa a preocupação das pessoas. A preocupação das pessoas é que esse homem se move de maneira diferente, a vida dele influencia as pessoas de maneira diferente, e esse homem deve ser o Cristo, porque Israel esperava o Messias. Guarda essa informação aí no coração de vocês: Israel esperava o Messias, Israel esperava o Cristo. Ele sabia que Deus viria à terra, porque isso estava profetizado, e as escrituras sagradas no Velho Testamento anunciavam que o Messias vem. O tema da conferência é Ele Vem, mas está falando da segunda vinda. Naquela época eles esperavam a primeira vinda, eles diziam: o Messias vem. E quando João Batista chegou, a pergunta era: quem és tu? Porque eles estavam preocupados de saber quem era aquela pessoa. João disse: se a preocupação de vocês é saber se eu sou Cristo, eu não sou. Mas a vida de João era uma vida tão diferente da maioria, que eles não se conformaram com a resposta: eu não sou Cristo, porque poderiam ter aceitado a resposta e voltado para casa. Mas eles continuaram perguntando: então quem és tu? Aí começam a fazer perguntas que a gente observa aqui na Bíblia. Por exemplo: quem és, pois? És tu Elias? Porque naquela época em Israel havia uma ideia que Elias voltaria. Essa ideia, mesmo que esteja escrita na Bíblia, ela não é uma interpretação correta, porque nós não temos em reencarnação. Se Elias voltasse, ele reencarnaria. Mas Israel, depois daquele período de trevas que estava vivendo, acreditava em muitas coisas, como foi em todo o tempo da existência de Israel. Durante vários períodos eles tinham visões erradas, e essas visões estão registradas na Bíblia. Então, quando ele pergunta: és tu Elias? Apesar de ser uma pergunta que para nosso entendimento hoje não tem cabimento, era a visão que Israel tinha. Então, és o Elias que havia de vir? A resposta é: não sou. Depois a pergunta continua: se não és Elias, és o profeta? E quando ele pergunta: és o profeta, ele não está perguntando se Jesus é apenas um profeta, porque João era um profeta, não era? Vocês concordam comigo que João era um profeta? Porque se a pergunta fosse: és um profeta? Ele dizia: sou. Mas a pergunta não era: és um profeta. A pergunta foi: és o profeta. E o profeta faz uma referência ao que Moisés disse ao povo de Israel, que Deus levantaria um profeta como ele, e a ele vocês ouvirão. Esse profeta era também uma referência ao Messias, e ele disse: não sou profeta. E continua: disseram, pois, quem és? Parafraseando com a escritura, porque nós precisamos da resposta daqueles que nos enviaram. E esses homens que foram enviados pelos judeus para conversar com João Batista eram homens preparados. Eles não mandaram qualquer pessoa perguntar para João quem ele era, porque eles tinham uma preocupação. Eles queriam saber de fato quem João era, para que eles tomassem atitudes com relação àquilo. E a Bíblia diz que eles enviaram sacerdotes e levitas. Então esse diálogo de João com esses mensageiros não era só um mensageiro, era um diálogo com pessoas preparadas para receber a resposta, argumentar contra as respostas e levar para aqueles que os enviaram uma posição, um posicionamento a respeito de quem era João. E eles disseram: nós precisamos dar resposta. O que dizes de ti mesmo? Aí no verso 23, João começa a falar quem ele é. O que é que João diz no verso 23?
Quem lê para mim aí, para passar o som? Aleluia! Verso 23, lê para mim. Aleluia. Endireitai. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então João sabia quem ele era. Não, João ficou não sou, mas João sabia quem ele era. João tinha convicção do que ele era, de quem ele era e qual era a sua missão. Porque quando ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto, como diz o profeta Isaías. E o profeta Isaías fala sobre João. O verso 24 diz: os que foram enviados eram dos fariseus. Mas eu queria ler com vocês o profeta Isaías. Sabe onde é que está escrito isso? João disse, eu sou o cumprimento de uma profecia. João disse, eu sou aquele que o profeta Isaías disse que viria. Eu sou a voz que clama no deserto, que vocês conhecem, que está escrito. A resposta de João para os sacerdotes e levitas não era uma resposta que eles não soubessem como lidar com ela. Era uma resposta para pessoas que tinham conhecimento da lei, que sabiam que estava escrito no profeta Isaías algo, uma profecia que anunciava que aquela pessoa era o cumprimento de uma profecia. João estava dizendo, eu sou o cumprimento de uma profecia. E os sacerdotes e levitas agora iam lidar com essa informação. Sacerdotes e levitas olharam para aquela resposta e precisavam lidar agora com esse fato. Aleluia. E precisavam lidar com essa informação. Eu sou o cumprimento de uma profecia. E os que ouviram, auxílio é o cumprimento de uma profecia. Está lá escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. A bonita narrativa. Voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Vocês querem ler para não ficar só nessa citação? Vamos abrir as escrituras de Isaías 40. Isaías 40. Nós vamos ler a partir do verso 3. Depois nós voltamos para cá. Mas eu quero que você não perca o fio da meada, tá? Porque estudo bíblico é assim mesmo. A gente vai para lá, vem para cá, mas fica com o eixo do que nós estamos falando. Diz assim: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda por nosso Deus. Você sabe o que é no ermo, não sabe? Então a palavra se refere a João. Ele vivia no deserto, pregava no deserto. Todo vale será exaltado, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Verso 5 diz assim: a glória do Senhor se manifestará, toda a carne juntamente verá. Foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém diz: que hei de clamar? Toda a carne é como a erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus existe eternamente. Amém. Agora vem o que eu queria que você guardasse aí, que é o que João faz referência quando responde aos mensageiros. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não tema, e diz às cidades de Judá: aí está o vosso, aí está o vosso Deus. Diz o verso 10, mas eu queria que você guardasse o 9. Eis que o Senhor Jeová virá como um forte, seu braço dominará, seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentam ele guiará mansamente. Aleluia, Deus. O que é que a profecia dizia de João? Anunciador de boas novas, sobe ao monte alto.
diz às cidades de Judá: aí está o vosso Deus. Está lembrado que João disse que ele era o cumprimento de uma profecia? Eu sou o cumprimento de uma profecia. Aqui está a profecia. Agora, a profecia dizia o que sobre João? Que ele tinha que dizer o que quando ele viesse à terra? Aí está o vosso Deus. E João disse o que quando viu Jesus? Texto na janela: eis o Cordeiro de Deus. Então João olha para Jesus vir para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João não diz: Israel, aí está o vosso Deus? Alguém tem ideia por que não diz? Porque se João diz: eu sou a profecia cumprida, e na profecia estava escrito, e ele tinha que dizer exatamente o que está escrito na profecia: Israel, o Deus de vocês é esse aí. Porque nós acreditamos que Jesus é o nosso Deus e o Deus de Israel. A fala de João, quando vê Jesus, parece não corresponder com a profecia que ele mesmo disse que era ele o cumprimento dela. Porque ele, em vez de dizer aí está o vosso Deus, ele diz aí está o Cordeiro do Deus de vocês. Aleluia! A pergunta que muitas pessoas fazem, eu acredito que não vocês, porque o que eu estou dizendo para vocês é repetitivo, mas embora seja repetitivo, Paulo diz: não me canso de vos dizer as mesmas coisas, é segurança para vós. Mas voltando ao assunto, por que ele não diz aí está o vosso Deus? Porque não seria isso o esperado? Estudo bíblico a gente costuma conversar. Lembra da igreja? Amém. Simone, vai na igreja? A gente costumava conversar, ficava perguntando por quê? Por que ele não diz? Porque nós construímos juntos, né, o entendimento a respeito de quem é Deus. Então vamos lá, me ajude. Por quê? Por que ele não diz? Porque ele não reconhecia? Porque olha só, o que João estava dizendo, para quem crê que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, parece que é um conflito com o cumprimento da profecia. E se ele é o cumprimento da profecia, por que ele não diz o que a profecia mandou ele dizer? Ele diz outra coisa. Aí quem crê na Trindade, ele diz: olha, está vendo? A profecia mandava ele dizer aí está o vosso Deus, mas como ele não viu Deus e viu o Filho de Deus, disse aí está o Cordeiro. Não é assim que acontece? Porque Israel tem um mandamento lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, se João cumprisse a profecia do jeito que está escrito, ele deveria estar confrontando Israel com a fé fundamental deles. Eles são monoteístas, diferente da maioria da cristandade da nossa época. Os judeus são monoteístas, não acreditam em 2, em 3 ou 4 deuses. Mas é porque João não podia ver Deus. O que João podia ver era aquilo que a gente começou desde o início: Deus nunca foi visto. Então ele, quando olhou para Jesus, ele não conseguia ver o Espírito Eterno. O Espírito Eterno é visível? Não, ele nem é visível, incorpóreo. O Espírito não tem corpo. Então quando João olha para Jesus, a gente precisa ter isso muito claro, embora eu saiba que você já tem. Quando João olha para Jesus, ele não está vendo Deus eterno, embora ele fosse o cumprimento de uma profecia que deveria dizer: esse é o Deus de vocês. E o que ele está vendo ali é o homem Jesus. O que ele está enxergando ali é o Filho de Deus. O que ele está enxergando ali é a parte humana de Deus. Nós dizemos: Jesus é 100% homem e 100% Deus em sua encarnação. Em sua encarnação. Então o que João estava enxergando ali de Deus não era o Espírito Eterno, era o homem que revelou Deus a cada um de nós. Amém. O homem Jesus. E o homem Jesus ele chamou de quê? Cordeiro de Deus. Nós já sabíamos disso, né? Sabíamos, eu só estou repetindo para vocês. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João é o cumprimento daquela profecia. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a profecia se cumprindo. E João está dizendo isso para os sacerdotes e levitas.
Isso é o cumprimento da profecia, e esse é o Cordeiro de Deus. O grande mistério e a grande dificuldade, que eu acredito que até nós unicistas temos isso como revelação, mas não fica claro, é entender a divindade revelada na humanidade. Eu acho que esse é o grande obstáculo, porque esse foi o obstáculo dos judeus. Quando Jesus, no capítulo 14 de João, começa uma conversa com seus discípulos, Tomé, em um determinado ponto da conversa, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Porque o que Jesus estava dizendo para eles, e eu queria, só para não ficar apenas em minhas palavras, ler com vocês, o que eu quero tratar com vocês, e nós estamos aqui discutindo, é a humanidade e a divindade de Cristo. Está claro isso para os irmãos? Humanidade e a divindade de Cristo. E esse é um assunto importante para nós, porque não basta a gente crer em Deus e não entender quem Deus é. João 14 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Olha Jesus mais uma vez dizendo: vocês conhecessem a mim, conheceriam meu Pai. E já conheceriam meu Pai desde quando? Desde agora. Filipe diz no verso 8: mostra-nos o Pai. Isso não basta. Jesus diz: eu estou há tanto tempo com vocês ainda não me conhecem. Então entender o mistério da divindade revelada na humanidade não é uma dificuldade nova. Era uma dificuldade enfrentada pelos próprios discípulos que andavam com Jesus Cristo. Nessa conversa, a essa altura do ministério de Jesus Cristo, ainda havia na cabeça de Filipe uma dúvida a respeito do que Jesus mostrava sobre Deus. Porque quando Jesus disse: você já conheceria o Pai desde agora, ele estava dizendo para Filipe que o Pai está em mim, eu estou no Pai, como ele vai continuar falando. Mas Filipe não compreendia Deus revelado em Jesus. E muitos de nós ainda têm dificuldade de ter isso no nosso entendimento humano, porque o nosso intelecto é limitado. E se nós tentarmos nos esforçar para entender Deus manifestado em Jesus Cristo, nós dizemos para as pessoas que não creem nisso: é um mistério que nos foi revelado. Mas no fundo, a dificuldade de explicar isso é porque desde o início foi difícil. Porque o Deus invisível, o Deus que criou todas as coisas, se revelou no homem, e os judeus não conseguiam abraçar isso como verdade. Jesus revelou Deus, Jesus é Deus manifestado na carne, hoje Ele é Deus bendito eternamente, como diz as Escrituras, mas compreender o mistério da revelação de Deus em Jesus Cristo é uma dificuldade que nós temos a graça de Deus, de ter recebido isso, de ter compreendido isso, considerando ainda as limitações da nossa compreensão humana. Mas as Escrituras claramente revelam que Jesus é Deus revelado na carne. Amém? Jesus é Deus em carne. E essa compreensão, ela vai sendo ampliada na nossa vida, na nossa mente, na medida em que nós assumimos isso como um compromisso de ter convicção. Porque a gente vive, e eu gostaria de deixar isso para a gente encerrar, um período onde a gente acha que não faz diferença irmos numa igreja trinitária, convivermos com igrejas que creem na Trindade, porque eles todos são irmãos. Em alguma medida, nós ficamos felizes e ter às vezes contato no trabalho com pessoas que são crentes e que não creem no monoteísmo cristão como nós cremos. Mas quando se diz respeito à salvação, isso é questão de vida eterna. Porque a gente não é unicista porque escolheu ser diferente. A gente só é unicista porque não existe salvação em outro nome. A gente batiza em nome de Jesus Cristo porque precisa se identificar com aquele que revelou Deus para nós, para que
que nós nos aliançássemos com Ele. Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Agora existe uma outra preocupação, que é nós não entendermos bem o que é que o batismo é. E para a gente sair aqui do texto de João, e eu finalizar com esse pensamento sobre batismo de forma bem rápida, que horas temos aí? Eu estou olhando o relógio, está fora da sintonia, 1 hora menos aqui. São 10h13. Porque para encerrar eu queria chamar a equipe de louvor daqui a pouco. Os irmãos ficam aí de sobreaviso para nós louvarmos a Deus depois do estudo. Os irmãos não saírem tristes aqui, não saírem animados. Então, os irmãos do louvor ficam aí de sobreaviso. Mas para nós sairmos dessa visão que eu estava apresentando para vocês, quando João diz esse é o Cordeiro de Deus, ele só estava dizendo para os enviados que o que eu posso ver de Deus, eu estou vendo e estou declarando. Mas João também dá uma referência do Cordeiro na eternidade. Sabe quem é ele? É aquele que eu disse que antes de eu existir, ele existia, embora nasceu depois de mim. Ele nasceu depois, mas existia antes. João dá uma referência de Jesus na eternidade para dizer para os enviados: esse homem que vocês sabem que é mais jovem que eu, ele já existia antes de mim. Então ele estava falando de Jesus, dando para aquelas pessoas uma referência de eterno. Ele é eterno. Mas o que eu queria que você aplicasse na sua vida fora da doutrina era uma coisa. Quando os mensageiros mandaram as perguntas para João, ele tinha uma resposta clara a respeito de quem ele era e qual era o seu propósito. Ele disse: eu sou a voz. E tinha que dizer isso. E nós precisamos também ter clareza sobre quem nós somos. Isso é ter identidade. Quando João disse assim: eu sou a voz que clama no deserto, ele tinha clareza sobre quem ele era, tinha clareza sobre sua identidade. E a gente que é crente monoteísta, crente unicista, precisa ter clareza da nossa identidade. Quem és tu? Quem és tu? Quem é você? Deus tinha propósito com a sua vida como teve com a de João? Ou você está aqui por acaso? Você está aqui porque Deus também tem propósito com você. Vamos perguntar aí: quem és tu? Tenha clareza de quem você é. Como João tinha clareza de quem ele é. Quem sou eu? Charles vai dizer: eu sou Charles, servo de Deus Altíssimo, e creio num único Deus, e que está aqui para ser testemunha de que Ele vive em mim. Porque Deus nos levantou para isso. Nós somos levantados para ser testemunha, e o Espírito Santo em nós nos dá condição de sermos isso. Testemunhas. Samaria, Judeia e até Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas de Deus. Então quando alguém perguntar quem és tu, tenha clareza de quem você é. Porque quando a gente não tem clareza de quem nós somos, também não teremos clareza do que temos que fazer. Se você não tem clareza de quem você é, você não sabe o que fazer. João disse: eu sou a voz que clama no deserto, que tem uma missão a cumprir. E a gente tende a viver nessa vida sem muita preocupação de saber quem somos, e aí não teremos também clareza do que temos que fazer. Eu sou alguém que Deus escolheu para testemunhar que Ele é Deus. Amém. E o que eu tenho que fazer? Testemunhar isso para as pessoas. Ele ressuscitou e vive em mim. Você não foi chamado para criar expectativa no coração das pessoas sobre você mesmo. Não importa como as pessoas te veem. O que importa é se as pessoas conseguirem ver Deus em você. Você é testemunho. As pessoas diziam do apóstolo Paulo: suas cartas são pesadas e fortes, mas presencialmente é fraco, né? Não importa como as pessoas te enxergam. O que importa é como Deus vai usar a tua vida para o propósito que Ele tem. Então, assim, como aplicação desse texto, desse estudo, eu queria deixar esse registro. Tenha clareza da tua identidade e do teu propósito. Tenha clareza de quem você é e do que você tem que fazer. Porque quando você tiver isso bem claro, ninguém segura o teu ministério, ninguém segura a tua vida. Você vai ser alguém que, como João, vai incomodar a cabeça das pessoas. Você vai botar crivo na cabeça das pessoas. Aleluia! Quem é essa mulher?
Ele começa a conversar com a pessoa aqui, daqui a pouco a pessoa se rende a Jesus. Quem é esse homem? A gente está com ele aqui, sente um negócio diferente, igual aqueles discípulos no caminho de Emaús que pararam para jantar com Jesus e disseram: nosso coração queimava quando ele abria a palavra. Quem é essa pessoa? Você precisa ter clareza disso. Você precisa ter isso muito claro na sua vida. E eu quero que essa seja a aplicação que você vai guardar, porque as coisas que eu falei sobre unicidade você já sabia. Não sabia? Quem sabia diz amém bem forte. Aleluia! Fico feliz, sabe? E a gente não veio aqui para trazer nada novo. A gente confia que os pastores, superintendentes que têm cuidado das igrejas Brasil afora são homens de Deus que Deus escolheu para cumprir esse propósito. Então, quando a gente ministra nesse assunto, é até difícil, porque a gente fica dizendo: Senhor, vou ministrar sobre um assunto, todos eles são doutores, mas a gente ministra para trazer a segurança que falamos a mesma língua e que vivemos a mesma fé. Isso é um propósito, não mais que isso. A gente não precisa ter essa preocupação, e eu louvo a Deus por isso. Então, eu gostaria de terminar dizendo que essa obrigação de ser testemunha, que é uma ordem de Jesus Cristo, são os Espíritos Santos que dá para você. E eu queria que a gente encerrasse esse culto pensando sobre isso. Ontem, quando o pregador nos entregava a palavra de Deus, eu estava falando sobre as igrejas na terra. Enquanto ele ministrava a palavra, o Espírito Santo ministrava ao meu coração algo interessante. A visão que Deus dá para João é: olha para a terra. Olha, vou te mostrar uma coisa, você escreve uma carta a 7 igrejas. João olha para a terra e aquela visão parece ser desanimadora, não parece? Porque na maioria das igrejas, qual era a visão que João tinha? Gente causando problema, igreja que precisava de arrependimento na maioria das vezes, igreja que Deus ameaçava: se arrepende, porque senão eu vou vir e vou tirar o castiçal dele. Arrepende-se. Era o tempo todo assim. Então a visão que João teve da igreja na terra era uma visão desoladora. Eu vou olhar isso me desanima. Em Apocalipse, quando termina, eu acho que o pregador ontem leu o capítulo 3, não foi isso? Acho que é capítulo 3. Pastor Márcio, de memória, lembra aí? Foi capítulo 3, né? Apocalipse 3. 3, 14. O 4 diz assim: fica de pé, vamos orar a Deus. O 4 diz assim: depois dessas coisas, olhei e estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Tu ouviu o que ele disse? Sobe aqui. E eu vou te mostrar uma coisa. Sobe aqui e eu vou te mostrar algo. E a sequência diz: eu vi um trono e havia um assentado sobre esse trono. E o que estava sentado sobre o trono tinha aparência como a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. E a visão do trono é gloriosa, e para a gente não ler o texto todo, diz assim: e haviam 4 animais em volta do trono, que não paravam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que virá. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça àquele que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber honra, glória, poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade foram criadas. Depois que João vê a igreja na terra, com seus problemas, com suas dificuldades, é convidado por Deus a sair da terra e olhar como as coisas terminam no céu. Sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que depois destas que você já viu vão acontecer. Deus tem um propósito glorioso para a sua igreja.
não será essa dificuldade como a gente vive aqui. A igreja tem lutas, tem problemas, mas a igreja no céu é vitoriosa. Sobe aqui, que eu vou te mostrar que depois dessas coisas, de problemas, de dificuldade, de dores, de sofrimento, de falta de arrependimento, a igreja é vencedora. A igreja está diante do trono de Deus, e junto com todos que o adoram, estarão ali dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você quer vencer aquelas dificuldades da igreja que sofre, e quer estar nesse lugar da igreja, junto com os 24 anciãos que diz o tempo inteiro: Santo, 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 eu queria convidar você para louvar a Deus aqui na frente, junto conosco, para a gente encerrar e baixo nosso. Pedir licença para isso, para nós louvarmos a Deus e seguir orarmos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Deixa o Espírito de Deus ministrar essa Estás oração. aqui, Dá espaço para que o Espírito de Deus transformando ministre nossas teu coração. Não vai vidas. ser só Te dificuldade. adorarei, Sobe aqui, fecha a mão. adorarei. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei,
seus discípulos a respeito das coisas que dizem respeito ao reino de Deus. E os discípulos ouviram as instruções, e em determinado momento alguém pergunta: Senhor, restaurarás hoje o reino de Israel? Jesus diz para eles: não cabe a vocês saber os tempos e as estações que Deus determinou pelo seu próprio poder, mas diz que vocês receberão a virtude do Espírito Santo que vem sobre vós, e sereis testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E diz a Bíblia que depois disso, Jesus começou a se desprender da terra, diante dos olhos deles, e foi para o céu. E uma nuvem o ocultou. E a igreja de quase 120 pessoas ficou assim olhando para cima. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram olhando para cima, mas diz que eles ficaram olhando para o céu, e parou diante deles os anjos e disseram assim, pararam os anjos diante deles e disseram: por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês ficam olhando para cima? Do jeito que vocês viram ele se ocultar no céu aos olhos de vocês, ele virá outra vez. Lembra do que ele falou? Volta para Jerusalém. E eles foram buscar o Espírito Santo, e isso durou até o dia de Pentecostes. Deixa Deus ministrar no teu coração uma coisa, preste atenção. Às vezes a gente vive na igreja só com essa contemplação de Jesus. Ele foi, quando é que ele vem? Mas tem algo que a gente precisa fazer enquanto ele não volta. Se encha do Espírito Santo, permita que o Espírito Santo encha a tua vida, para que você seja testemunha de Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida, porque Deus tem um propósito com a sua vida, porque Ele te criou para que fosse testemunha dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração de graça, para que onde você estiver digam assim: Jesus ressuscitou de verdade. Porque essa pessoa não seria assim se Deus não vivesse nele, se Deus não vivesse nela. Jesus realmente ressuscitou, Ele vive, e você é a testemunha de que isso ocorreu. Eu quero nesse estudo, nessa manhã, pedir a Deus que unja a vida de cada um dos pastores, os quais eu honro e tenho muita alegria de trabalhar junto com eles, para que nunca se esqueçam disso. É pelo Espírito de Deus que ministramos, vivemos e realizamos o nosso trabalho. Mas cada crente também tem essa responsabilidade de saber que é pelo Espírito de Deus, e sem isso a gente não vai conseguir avançar. E nós vivemos e cumprimos o chamado da nossa vida, porque cada crente é chamado para testemunhar de Jesus. Não é a tarefa do pastor, nem tarefa dos obreiros e do evangelista testemunhar que Jesus ressuscitou e vive em nós. É um compromisso de cada um daqueles que experimentou isso. Deus abençoe essa igreja em Rondônia. Eu fico feliz de conhecer. Talvez a gente não se dirija mais hoje, mas eu quero deixar já aqui um agradecimento a Deus e o meu pedido que a gente se una em oração, já que nós nos encontramos. Cada vez que a minha fisionomia passar pela vida de vocês, entrega a minha vida ao Senhor, para que Deus possa abençoar a nossa vida, a minha e a sua vida, porque nós somos uma família e estamos unidos aqui, não como os discípulos que iriam ficar somente olhando para o céu, mas fazendo o que é necessário fazer, para que quando Jesus voltar, nós possamos desfrutar da sua companhia para sempre. Deus abençoe, pastor Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito,
Santíssima Cena que nos trouxe essa mensagem maravilhosa em nosso coração de aprendizado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero só avisar os irmãos que, devido a alguns problemas que a gente teve com a nossa programação, a gente não pode ter entrevista com as pessoas que estão consagradas, e a consagração vai ser agora pela manhã. E a gente precisa fazer entrevista com os irmãos que vão ser consagrados. Ela vai ser feita a partir das 13h30. Os irmãos que vão ser consagrados, às 13h30, tem uma sala aqui do lado, aqui, tá? E dirigem para lá, porque nós vamos estar lá, o conselho da igreja, a presidência da igreja, vamos estar lá para fazer a entrevista com os irmãos. E essa consagração vai ser feita após o culto da tarde. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pedido, louvado seja Deus. A minha reunião da foca é agora. A mamãe estava ali olhando para mim, meu Deus do céu. Olha só. Tem uma reunião da União Feminina agora, tá? Os homens. Vai ser aqui, irmão. Acho que aqui é melhor do que lá na cozinha, né? Os irmãos saem, vão comer ali. Gasta ali na cantina da missão. Fica lá. E as irmãs ficam aqui ali. Tá bom, irmãos? As irmãs não saem daí não vai embora não. Fica aqui que tem uma mensagem aí da nossa presidente nacional da União Feminina. Diga assim comigo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meu coração, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe nós. Amanhã nós retornaremos aí a partir das 15 horas, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, mas nós vamos também adiantar, tá? Não se preocupe, a gente vai colocar aqui o áudio, a gravação, para os irmãos estar acompanhando aí. Amém? Deus abençoe.